Oi, eu sou a Bruna e eu fui au pair por 2 anos nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o geralzão de como foi ser au pair nos Estados Unidos em alguns pontos, contar um pouco sobre a minha experiência e os meus pontos do que eu acho do programa. Então, eu fui au pair de 2021 a 2023, mais especificamente dezembro de 2021 a dezembro de 2023, então eu fiz 2 anos de programa, né, o primeiro ano obrigatório, né, que é o primeiro ano do programa, e estendi por mais um ano com a mesma família. Eu comecei o meu processo em 2020, sim, durante a pandemia. Quando eu comecei meu processo não tinha travel ban, a gente não sabia quanto tempo ia ficar em lockdown, não tinha nada. A gente tinha acabado de receber uma notificação do governo, tipo, sugerindo que a gente ficasse em casa. E aí eu resolvi ir em casa, né, trabalhando de home office, em casa, tive uma excelente ideia de começar meu processo para virar au pair. Eu já sabia as agências que eu queria ir, eu fui em algumas feiras de intercâmbio, fui em algumas palestras e para mim estava entre Cultural Care e Experimento. Para mim as duas agências oferecem uma assistência que eu gosto, eu gostei muito, né, de como foi apresentado, as experiências que eu via nos grupões, né, e o que as meninas falavam sobre as duas agências pra mim me pareceu muito ok. Eu tava muito considerando a Experimento, mas eu tava muito aberta pra Cultura Care também, principalmente porque é a mesma agência aqui e lá. Na prática não muda quase nada. E eu escolhi a Cultural Care porque eles estavam com uma promoção. Porque eles sempre têm uma promoção no começo do ano, por volta de março, abril e maio, que é uma promoção de que você paga metade do valor do match. E geralmente eles têm uma promoção de Black Friday também. Mas, né, eu tava lá em abril de 2020, fechei o programa, fiz as entrevistas, fiquei disponível, né? Fui aprovada, fiquei disponível e tive meu match em abril. Uma semana depois que eu tive meu match, tipo, fechei o match, acho que numa quinta-feira, na semana seguinte, no final da semana seguinte, nos Estados Unidos, eles divulgam o Travel Ban, que pra quem não lembra da época, o Travel Ban é basicamente dizendo que pessoas de certos países não poderiam entrar nos Estados Unidos. E o Brasil era um deles, o Brasil estava nessa lista. E aí, com isso, acho que depois de umas 2 semanas, o consulado resolveu fechar no Brasil. Então, você não consegue nem pegar o visto. Porque até então, tinha essa possibilidade de você viajar para você pegar o visto e, né, viajar para outro país, fazer a quarentena e entrar para os Estados Unidos, mas nem isso estava podendo, né? Então, não dava para tirar visto, não dava para pegar um voo direto para os Estados Unidos, e aí ficou assim por muito tempo, assim, mais de ano. E aí, claro que a família não ia conseguir ficar me esperando por muito tempo, né? E eles me esperaram por, se não me engano, foi um ano que eles ficaram me esperando, a família, né, que eu pudesse entrar. E aí não deu, porque não tinha a possibilidade não tinha nenhuma informação de que ia abrir os consulados, que iam tirar esse travel ban, ainda tinha. Tinha muitas meninas que estavam indo tirar visto no Chile, na Colômbia, e aí, só que pagavam do próprio bolso. E aí eu tive essa conversa com a Host Family e falei, olha, não sei se é a melhor coisa pra gente fazer, porque ia ser muito dinheiro gasto, né? Porque teria que chegar na Colômbia, fazer a quarentena, depois ir tirar o visto e continuar na quarentena mais uma vez para poder entrar nos Estados Unidos. E é muito dinheiro, né? De avião e tudo mais, enfim. A Cultura Care não recomendava fazer isso, enfim. Coisas da pandemia. Tive o meu rematch, né? Sem antes ter embarcado. E é muito engraçado isso, porque eu senti que a Cultura Care não sabia muito como lidar com essa situação. Meu perfil ficou meio que bloqueado por uns meses, por 2 meses, assim, sem nenhuma família entrar. Eu acho que tinha alguma configuração ali que eles não tinham desbloqueado ali, porque quando eu entrei em contato, eles arrumaram e aí começou a entrar a família. Só que naquele momento, que era ali por meados de agosto de 2021, na minha cabeça eu falei, cara, quer saber? Já que já tô mais de um ano nessa saga, vou viajar ano que vem. Vou viajar no meio do ano que vem, vou dar um tempo, mais pra frente eu acho uma família. E aí eu não aceitava as famílias, e aí eu não queria falar com ninguém, e aí a cultura que entrou em contato comigo, meio que falando assim, tipo, Você precisa fechar um match. Você vai continuar ou não? porque eu já tinha pago o match, né? Porque já tinha o match, tinha achado a família, então eu já tinha pagado o programa todo. Então, basicamente, eu era um gasto pra agência. E aí eu falei que queria continuar, né? Porque eu não queria começar tudo de novo quando eu quisesse ir, de fato ir para os Estados Unidos.
E aí eu fui conversando com uma família aqui, outra lá, achei a minha família, achei em outubro. Acho que foi, eu tive o match dia 20 de outubro, eu acho, por volta, 20 de outubro. Foi no Espiral, e aí a minha host mom trabalha como, é uma terapeuta, né, psicóloga, terapeuta infantil, e ela se encaixava dentro dos requisitos de visto emergencial, porque naquela altura do campeonato, o consulado estava emitindo, ele estava aberto somente para vistos emergenciais. No meu caso, a minha situação, a minha host family se encaixava no visto emergencial. Só que aí não, quando eu recebi todo o ok e a papelada da Cultura Care pra aplicar pro visto, eu não podia aplicar pro emergencial porque o consulado já ia abrir em novembro. Então eles já não estavam mais fazendo agendamento pra emergencial. Gente, foi uma loucura. E aí quando eles abriram o calendário, eu consegui, tipo, vaga de visto pra janeiro e a minha host family precisava de mim, tipo, ASAP, o mais rápido possível. E aí eu tentando mudar, eu entrava no site todos os dias, eu tinha um grupo de amigas que a gente fazia videoconferência, né, a gente fazia call, tipo, passava 2, 3 horas fazendo call, e a gente conversando e atualizando o site do visto pra pegar uma data. E aí eu consegui uma data pra novembro, dia 16 de novembro, eu fui, tive meu visto aprovado e viajei dia 10 de... saí do Brasil dia 9 de dezembro e cheguei lá dia 10 de dezembro de 2021. Fiquei no programa por 2 anos, né, como eu falei. Fiquei uns 2 anos com a mesma família. O meu programa terminou em dezembro de 2023. Resolvi estender o meu status como estudante. Eu entrei pra faculdade lá, me formei. Me formei e voltei pro Brasil em 2025, ano passado, né? Já tô aqui faz uns meses aqui no Brasil, que eu resolvi voltar porque acabou a faculdade, gente. E é isso, não tinha muito como escapar, não tem como você ficar... Eu não queria fazer os malabarismos, porque dá pra você ficar um pouco mais tempo. Mas eu não queria fazer esses malabarismos. E pra onde que eu fui ser au pair? Eu fui ser au pair em Carbondale, Colorado. Se você nunca ouviu falar dessa cidade, parabéns. Nem eu tinha ouvido falar dessa cidade quando eu recebi a notificação da família. É uma cidade que fica nas montanhas do Colorado. Então, o que as pessoas mais ouviram falar é de Denver, que é a capital do Colorado. E fica 3 horas de distância de Denver, fica nas montanhas, literalmente. E fica a 40 minutos de Aspen, que é uma cidade muito conhecida lá nos Estados Unidos por causa, né, do esqui, por causa dos famosos e das mansões milionárias. Então, só de dizer isso já te dá uma dica de que é um lugar meio caro de viver. É um lugar bem caro para ser au pair, honestamente, porque você não tem a maioria das coisas, das conveniências que os subúrbios de outros lugares do país têm, tipo lojinhas, essas redes grandes de fast food, várias redes de fast food, variedades, não tem também variedades de lojas. Assim, eu amei ser au pair naquela região, no sentido de, tipo, eu aproveitei muito um Estados Unidos que não existiria, eu acho, que se eu vivesse no subúrbio, sabe? É uma coisa muito de comunidade, eu tive uma experiência muito de se conectar com as pessoas de verdade, de fazer amigos de verdade, e não que nos outros lugares não tenha, mas dos outros vídeos que eu vi de outras au pairs, porque é uma coisa assim, se você tá querendo ser au pair, você tem que maratonar todos os vídeos de au pair que você puder e conseguir imaginar. Eu lembro que eu assistia vídeos de tanto vídeo de au pair de tantas meninas, eu seguia tantas meninas, coisa assim, tipo, bem underground, meninas que tem, tipo, 1000 seguidores no YouTube, que faziam vídeos de rotina, de viagem, de compras, e eu recomendo muito você fazer isso, mesmo que o vídeo tenha, sei lá, 10 anos, 15 anos, eu recomendo você assistir, porque a única coisa que mudou daquela época pra agora era a semana de treinamento e o salário que agora aumentou, $20. A única diferença. O resto, as dinâmicas do programa são iguais. Continua a mesma coisa, é a mesma coisa para todo mundo. Então, vale muito a pena assistir aqueles vídeos, porque as dinâmicas são todas iguais e os problemas são todos iguais. De 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, já não sei. Mas provavelmente é quase tudo o mesmo problema, tá? Então, se você tá querendo ser au pair, é sua obrigação maratonar todos os vídeos. As histórias boas e principalmente as histórias ruins para você ir já sabendo dos problemas. Isso foi uma coisa que eu fiz e eu assisti muita gente, a maioria das pessoas que eu seguia, que eu assisti vídeo, moravam em subúrbio.
e morar no Colorado, ali nas montanhas, é muito diferente que morar em subúrbio. E eu aprendi, assim... E eu não descredibilizo tudo que eu aprendi sobre o subúrbio, porque eu precisava saber como que era a experiência de morar no subúrbio pra saber que eu tava vivendo uma coisa diferente. E acho que no fundo foi muito interessante porque eu acabei amando morar nas montanhas do Colorado. Ai, gente, é maravilhoso. É absurdamente lindo. Eu posso fazer um vídeo só contando sobre o Colorado em si, coisas que eu fiz, como que eu rolava as coisas lá, o que eu acho que é bem único do Colorado em relação aos outros estados. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas foi maravilhoso. Pra mim era Nova York, New Jersey, Connecticut e Massachusetts. Se eu achasse uma família ali em uma desses lugares, pra mim, eu tava feita. Era onde eu queria ir. E aí, eu acabei indo pro Colorado, porque eu fui pela família, fui pelo match, pelo feeling, entendeu? E aí deu tudo certo. Outra coisa que eu queria falar era sobre ser babá, né? E falando como uma pessoa que não tem nenhuma formação de babá, não era babá aqui no Brasil, né? As minhas experiências foram cuidando dos meus sobrinhos e alguns voluntariados, mas é muito diferente você cuidar esporadicamente de uma criança para você fazer disso uma profissão, né? Eu sou analista de conteúdo, copywriter, redatora, é isso que eu faço, é isso que eu sei fazer, é isso que eu fazia antes de virar au pair. Sou formada em publicidade e propaganda e é muito doido, porque eu achei que, assim, eu não sei o que eu achei. Eu só sei que eu vi o au pair como uma oportunidade de aprender algo novo, de finalmente falar inglês, antes de ser fluente em inglês, e de visitar outros lugares, de, sabe, só tirar 1 ou 2 anos da minha vida pra não trabalhar focado no profissional e trabalhar só focado em mim. E foi isso que aconteceu pra mim. Eu não descredibilizo a profissão de babá. Eu acho que é uma profissão que você tem que amar muito o que você faz, você tem que ser super dedicado. Eu não era uma babá super profissional no sentido de eu conheço tem todos os cursos de babá, entendeu? Que tem todas essas coisas. Não sou pedagoga, psicóloga. Eu sei de todos os pormenores. Eu tinha amigas que tinham isso e eu vejo que tinha alguma diferença, sim, no tratamento delas, das crianças e o meu. Eu era muito mais por amor do que de um jeito muito profissional, assim. Eu não era muito profissional, mas eu era muito amorosa e Gente, o ponto principal de ser babá é você manter a criança viva. Isso é um desafio às vezes, mas eu acho que eu dei muito certo. Eu gostei muito, mas assim, porque eu amava as crianças que eu cuidava, né? Foi tipo um amor muito instantâneo. Eu cheguei já gostando muito do menino. Eu cuidava de um menino, quando eu cheguei, né? De um menino de 5 anos e de uma bebezinha de 11 meses. Adorava a bebezinha e adorei o menino logo no começo, então pra mim foi muito fácil ser babá. Mas eu confesso também que foi muito bom porque eu tava quase num ponto de burnout no meu trabalho, né? Ter trabalhado de home office durante a pandemia foi uma coisa que pegou muito, assim. E eu acho que limpou minha mente, sabe? Limpou minha mente, deu uma esclarecida, assim. Eu voltei a configurações de fábrica, sabe? Tem o carro de som passando. Eu acho que dá pra ouvir. Deixa eu esperar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre o meu schedule, a mudança que eu tive de schedule durante o programa, como que era a dinâmica com as crianças, principalmente por serem crianças de idades tão diferentes, então o que eu fazia com uma, o que eu fazia com a outra, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, como que era o meu schedule, como que a família, né, e eu trabalhava ali para poder cuidar das crianças. Se vocês quiserem, só deixar aí nos comentários que eu faço um vídeo falando só sobre schedule. Outra coisa que eu queria falar é sobre morar com seus chefes. Eu sei que isso é motivo de muito rematch. É um motivo de muito rematch, essa coisa de convivência, né? Muito rematch, é problema de convivência. É muito mais do que só o cuidar de criança, é a relação da au pair com a família, com os host parents. E eu acho que, pra mim, foi 10 de 10. Eu não tive problema nenhum com a minha host family. Eu acho que no mais, assim, era mais uma relação do tipo irmã mais nova deles, do que funcionária. Óbvio que eu era funcionária, óbvio que eu tava ali sendo paga por eles. Isso, eu nunca deixei de achar isso, eu nunca deixei de sentir isso. E eu acho que eles nunca entraram nessa bolha do tipo, você faz parte da família, a gente vai te abraçar, não sei o quê, nananã. Não era assim, mas a gente virou amigo.
mais do que chefe, a gente virou amigo. E eu acho que isso é muito importante de falar, porque eu acho que muito au pair vai com esse intuito, vai com essa mentalidade de que vai virar amigo da família, de que eles vão te abraçar e que, sabe? E eu acho que isso pode acontecer. Isso aconteceu comigo. E eles realmente são, tipo, a minha segunda família no mundo. Além da minha, eles são a minha segunda família do mundo. Eu perdi meu pai durante o programa e eles me ajudaram, sabe? Me deram todo o apoio. Eu entrei pra faculdade, eles pagaram meu último semestre, que eu perdi bolsa. Eles me ajudavam com as coisas. Eu precisava de ajuda com alguma coisa, eles me ajudavam. Eles iam lá, faziam pra mim. Então, assim... E eu fazia isso também pra eles, eu também ajudava eles, então, assim, é uma coisa de troca mesmo. Quando você tá com amigos, é muito mais fácil de resolver os problemas, eu acho, né? Dependendo das suas amizades, não sei. E eu acho que isso também foi muito importante, o fato de que a gente sempre teve uma comunicação muito aberta e muito clara do que esperar um do outro. E isso se estendeu não só no nosso trabalho, na nossa relação como profissional, né? Chefe e funcionário, mas para a relação de roommates, né? Porque o que você também é um roommate ali, você tá morando e dividindo a casa com eles, mesmo que a casa seja só deles, você também tá dividindo a casa. E aí eu acho que vai muito do bom senso da pessoa, entender onde que você tá, para onde que você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, considerando que não é a sua casa, considerando que mesmo que eles falem pra você 1000 vezes, essa é a sua casa, você pode fazer o que você quiser, você não pode fazer tudo o que você quiser. Você não pode, mesmo que eles falem, mesmo que eles, sei lá, te incentivem a fazer coisas que não parecem certo, não faça, entendeu? Eu podia fazer o que eu quiser na casa, eles eram muito abertos quanto a isso, eu podia chegar a hora que eu quisesse, sair a hora que eu quisesse, quando eu não estiver trabalhando, e mesmo quando eu tava trabalhando, se eu quisesse fazer alguma coisa com as crianças que era um pouco fora da rotina, eu podia, não tinha problema nenhum. Eu podia trazer as minhas amigas pra casa pra dormir. A Natália dormiu na minha casa, mais na minha casa do que na casa dela, quase. No tempo livre dela. Porque ela vivia lá em casa, a gente vivia fazendo coisa junto, então a gente vivia, era muito mais fácil ela dormir lá em casa. Eu podia trazer gente pra assistir na sala de cinema, eu convidava muita gente pra comer lá em casa, eu fazia muita reunião de amigos. Eu não digo que é festa, festa mesmo eu fiz acho que 2 só. Sim, eu fiz festa em casa. Eles deixavam fazer, eles apoiavam, eles eram amigos das minhas amigas, então tem essa questão também, entendeu? Eles se relacionavam muito bem com o pessoal. Eles também faziam muitas coisas, eles recebiam muita gente, eles eram muito sociáveis, quase sempre, toda semana, todo final de semana tinha gente lá em casa, principalmente no inverno, né, porque tem pouca coisa pra fazer, né, então tinha muita gente lá em casa quase o tempo todo, entendeu? Eles deixavam receber gente também, eu acho que era uma coisa que era deles e eles sabiam que era importante pra eles, então eles achavam que podia ser muito importante pra mim também receber gente. Então eu acho que esse lance de morar com os meus chefes foi tranquilo, tá, gente? Não vou mentir que tem a hora que você quer... entendeu? Não vou mentir, não era flores 100% do tempo, mas eu achei tranquila. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado, só falando sobre morar com o chefe, só focado nessa dinâmica que a gente teve, nossas regras não ditas, coisas que eu fazia, coisas que eu não fazia por morar lá, que e não é relacionado ao au pair. Se quiserem, eu posso falar sobre isso. Acho que além dessas experiências, eu quero falar sobre quanto eu viajei. Eu acho que tem uma escala. Tem au pairs que viajam algumas vezes. Tem eu que viajei bastante, mas não tanto quanto pessoas que foram 100% focadas em viajar e faziam muitas viagens low cost. Tinha muito tempo livre para viajar. Eu tinha um tempo normal para viajar, que é o tempo de férias, que é o tempo que todo au pair tem. Então esse era o tempo que eu tinha. E então eu viajei o máximo que eu pude. Eu separei um tempo de 8 meses para viajar muito, né, durante esses 2 anos. Então eu viajei muito durante esses 8 meses, assim, era todo mês eu viajava, então eu viajei por 8 meses consecutivos. Teve outras viagens aqui por ali. Isso sem contar as viagens com a host family, eu viajei bastante com a minha host family também, então eu conheci muitos lugares por causa deles. Além disso, eu comprei muita coisa, eu gastei muito dinheiro. Assim, eu tava falando com a minha amiga no outro dia, a gente gastou muito dinheiro com muita coisa meio nada a ver. Mas assim, valeu muito a pena, eu gostei muito. Se quiserem, eu quero muito fazer um vídeo só sobre viagem. E fazer um vídeo sobre finanças também, porque não dá pra você fazer uma road trip na Califórnia e depois viajar pra Chicago no mês seguinte, entendeu? Uma lapada assim atrás da outra, sem isso você se planejar financeiramente, não tem como, tá?
falar assim já de cara que dinheiro no au pair é um negócio escasso. Então, ou você tem controle, ou você sabe o que você quer e você segue ali. Porque tem gente que não quer viajar. E eu acho que é super certo, tá? Eu acho que tranquilo, entendeu? Tem muita coisa pra fazer lá. Além de ficar visitando os estados, entendeu? Tem gente que só quer viver uma rotina de boa ali e prefere gastar os $5 todo dia no Starbucks. E eu acho que isso é muito válido. E tem gente que quer visitar o máximo de lugar possível. Prefere não gastar em mais nada, absolutamente mais nada, que também é super certo. Mas eu comprei muita coisa. Coisa que atrás, iPad, câmera, eu gastei dinheiro, tá? Eu torrei todo o meu dinheiro, eu voltei sem nada. E é isso, né? Além disso, eu fiz muitas amizades. A região onde eu morei não tinha muita brasileira. Então, eu fiz muita amizade com gente de outros países. E eu acho que isso foi essencial pro meu programa no sentido de expandir meu horizonte. Conheci gente de muitos lugares do mundo. Eu fiz amizades, eu tenho amizades de vários lugares do mundo e é muito da hora, porque você vê que as pessoas são muito legais. As pessoas são legais em todo mundo. Tem gente legal em todo lugar do mundo. Tem gente divertida, gente que sabe dançar, gente que sabe curtir a vida igual a gente, igual o brasileiro. Tem gente faz coisa muito legal. Teve uma das festas que eu tive na minha casa, que foi uma festa pra todo mundo trazer pratos típicos, né, do seu país, e você prova comida diferente, e são gostosas, e são diferentes também, são meio esquisitas, que você fica meio manga com pimenta, meio, mas é da hora. Várias vezes a gente saía pro bar e aí alguém tava fazendo aniversário e a gente cantava aniversário em todas as línguas que estavam ali na mesa, em todos vários idiomas possíveis que a gente pudesse cantar. A gente cantava em inglês, em português, em tcheco, em espanhol, em tudo que a gente pudesse, a gente tava cantando ali. E é muito divertido essa troca que a gente tem. Então é isso. Esse vídeo foi mais tipo um resumão do meu programa, né? Contando um pouquinho de cada coisinha. Eu queria fazer outros vídeos indo mais a fundo sobre alguns detalhes, principalmente quanto eu gastei para ser au pair, como que eu me organizava para as viagens, contar um pouco mais sobre a minha rotina e qualquer outra coisa que vocês quiserem saber, né? Como que eu entrei na faculdade, como que foi a faculdade. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber e eu vejo vocês numa próxima.